atraso, retrabalho, o meu time não entrega, o meu sistema quebra muito. Essa é a eterna guerra que tem nas empresas entre o time de negócios e o time de tecnologia. Esse é mais um episódio do Naveway Podcast. Eu sou o Matheus Dannenberg, tá aqui comigo o André Nunes, e a gente vai falar um pouco sobre por que os projetos de software falham, por que as pessoas não se entendem, qual é a dificuldade de fazer ali, construir algo que ajuda a empresa. Em pleno 2025, parece brincadeira. Ano da IA, né? A gente discutindo aqui gestão de projeto, agilidade, frameworks, cascata e tudo mais. Continua com os mesmos problemas, né? Não importa se Tu tem te ou não tem IA. considera um cara ágil? Eu sou ágil. Sou ágil no trabalho, nos frameworks implementados e agilidade de raciocínio, que é o mais importante, né? Brincadeiras à parte, cara, é muito curioso a gente olhar pro momento em que a gente está, o nível de tecnologia que a gente tem, realmente, tipo, o que a gente consegue fazer com inteligência artificial, mas que do ponto de vista de, cara, pessoas, projetos, o que a gente tá fazendo, são os mesmos paradigmas que a gente tinha 10 anos atrás com o desenvolvimento de software, né? A dificuldade da galera de se comunicar bem, a dificuldade da galera de se organizar ao redor de um objetivo e de ter previsibilidade para poder entregar alguma coisa, né? Parece o mesmo game jogado com talvez algumas novas regras ou novas ferramentas, assim, mas Mais complicado ainda por causa da IA. complexidade. E teoricamente era para melhorar a previsibilidade, né? Mas não sei se é o que tá rolando também. Sim, tem um estudo recente da McKinsey que eles falam que 70% das iniciativas de transformação digital falham em atingir seus objetivos, e as principais razões são liderança inadequada, o time um pouco disfuncional, falta de clareza no escopo e uma resistência cultural dentro da equipe por essas mudanças. E tem outro dado que eu gosto, que corrobora com esse, que é do Chaos Report, que é um report que mapeia, sei lá, são 90 mil projetos de tecnologia. Desde 1994 eles fazem esse report, é o mais recente de 2020, e eles falam que só 31% dos projetos de tecnologia tem sucesso. E aí, sucesso para eles é entregar no prazo, no orçamento e no escopo, né? As três variáveis de um projeto. Então, tá ali, ó. Um dia que 70 dá errado, outro dia que só 30% dá certo. Né? Então, parece um dado mais que ou faz menos sentido. Alinhado, né? Na minha realidade, eu desconfio desses 30% que dá certo aí. Eu não sei. Mas, de novo, é o critério de dar certo, né? Porque não necessariamente significa que gerou receita, que deu ROI. Porque se a gente for nessa linha de falar que deu retorno mesmo, aí, cara, com certeza da minha cabeça, é menos que 30%. Mas eu acho que os fatores são um negócio legal da gente discutir um pouco, né? Que quando a gente pensa em liderança como um fator-chave, alinhamento de escopo e essa questão cultural, acho que são coisas que a gente vive no dia a dia, seja no contexto interno de nave, ou seja nos clientes. E eu posso dizer que eu vivi isso na época de consultoria, né? Foram 3 anos e pouco ali na McKinsey. A gente lidava com a complexidade de fazer isso no dia a dia. Sempre com o desafio de que, eventualmente, quem comprava o projeto e quem executavam eram perfis drasticamente diferentes, que já corrobora com, inclusive, o que o relatório está falando aí, que é essa falta de alinhamento. E aí é reflexo nas três camadas, né? Primeiro, a liderança. Acha que quer fazer uma coisa, mas na verdade, cara, não se educou, não se preparou, não tem a literácia adequada para poder tocar aquele assunto, né? Literácia? É isso aí, o cara não tá. Primeira vez que eu escuto essa palavra. Ali, não tá. E a gente tá falando, por exemplo, de inteligência artificial, isso acontece. A gente tá com os exemplos assim, super plausíveis do CEO que chega gritando que tem que usar IA, que vai ser mais eficiente com IA, que o dev, o designer, o time de negócio, se não tiver fazendo IA, cara, vai ser demitido, não sei o quê. Mas ele mesmo não fez lição de casa, né? Acho que esse é o primeiro aspecto que acontece bastante. Assim, a formação da liderança e a equipe de liderança a gente pode falar em várias camadas, mas antes de tudo tem realmente quem é o tomador de decisão dentro da companhia. Precisa se formar para entender aquilo que ele tá demandando do time, né? Acho que eu sempre tive isso como uma diretriz para mim que eu acho muito válido, né? Você tem que saber pelo menos cobrar.
E o que a gente tá vendo é que, Sim. cara, a galera não tá pronta nem pra isso, assim. Eu tô falando de executivos de grandes corporações mesmo que, não sei, participaram da imersão aí, viram como é que usava o ChatGPT e tal. E, cara, eu tive algumas reuniões recentes que foram muito engraçadas, porque é literalmente isso, né? É, a percepção individual, né? Se a gente já tem o hábito de usar essas ferramentas de IA, é que tudo é muito rápido. Aí imagina o CEO da grande corporação, tá lá no dia a dia, chegou na casa dele, abriu o ChatGPT Pro e falou assim: cara, eu quero o plano estratégico de 2026. Agora a gente tá numa época boa, época de orçamento, a galera tá se planejando pro ano que vem e tal. Quero o plano estratégico de 2026. Aí ele vê que o GPT consegue fazer o planejamento estratégico dele em minutos, ele interage ali mais um pouco, refina, pega a tendência de mercado, faz pesquisa, e aí ele vai pro outro dia pra companhia. Aí ele chega lá e fala assim, cara, a gente programou um offsite de 5 dias pra poder fazer o planejamento, eu fiz aqui lá em casa em 5 minutos. Cara, não é exatamente assim, acho que a gente tem uma incompatibilidade muito grande entre o uso individual da ferramenta e a ferramenta ser desdobrada para uma corporação, que tem processo, tem governança, tem tudo aquilo. Mas o indivíduo, o CEO, o indivíduo, o diretor, líder, tudo mais, fica com aquela percepção de distorção de a gente precisa fazer as coisas mais rápido. Porque na experiência dele, ele consegue fazer mais rápido. Sim. E aí, ele fica, entre aspas aqui, mal acostumado, né? Porque o time falou com ele que ele podia usar o ChatGPT pra fazer as coisas, pra testar a coisa. Às vezes até instalou uma versão lá, Enterprise, para poder usar, fez um acordo com a Big Tech para poder utilizar, plugou na base de conhecimento interna da empresa, então agora ele consegue acessar os relatórios de financeiros ali com maior facilidade, mas o fluxo de execução não segue a mesma velocidade do fluxo de busca por informação. Acho que esse é um gap que a gente tem e que as lideranças ainda estão com dificuldade de entender, né? E aí quando vai cobrar do time, tem uma expectativa completamente distorcida ali. Sim. Eu gosto do pilar falta de clareza que eles trazem como, como problema no estudo, porque, tipo, o que tu falou, acessar a informação é fácil, tipo, pensar, sugerir caminhos, legal, é a parte mais Sim. tranquila do momento ali de pensar a empresa, porque tu consegue olhar, pô, parece que é por aqui. Às vezes o executivo vai numa imersão no Vale do Silício, volta cheio de ideia, e aí pensa, cara, é pra lá, e tá certo ele ter ideia, é pra isso que esse é o papel dele. E aí, só que quando isso quebra pra projeto, quando quebra pra, cara, vamos realmente botar a mão na massa e executar, a clareza que eles falam aqui é clareza de, cara, por que isso vai ser feito? Sim. Como a empresa vence? Cara, que ponteiro que esse projeto tem que mexer? E aí muitas vezes se perde fica um time um pouco disfuncional que tem o executivo tá estudando, tá realmente estudando o mercado, tá pensando, tá entendendo, ele sabe para onde essa empresa tem que ir. Aí ele repassa isso para alguém que entende algumas coisas disso O e telefone sem tenta fio transformar num projeto. Aí essa pessoa é responsável pelo projeto em si. E aí ela tenta passar isso pro time de engenharia e produto que tem que construir esse negócio. Só que esse time não fala com o executivo e não entende por que ele teve. E quando eu falo assim, parece que é algo, pô, mas é só os caras conversar. Mas não é, tipo, é a governança, culturalmente a empresa tem que estar setada para esse time lá na ponta, lá onde tá realmente botando a mão na massa e construindo. Ele tem que saber por que ele tá construindo. E no geral não sabe. Não sabe, A verdade é essa. o cara trabalha vendado. A impressão que eu tenho é que o Mas cara é muito trabalha curioso vendado. que quando você rompe essa primeira barreira de o executivo fez a lição de casa, vamos supostamente nos colocar no cenário aqui, onde o executivo foi lá, estudou do assunto, aprendeu, foi pro Vale do Silício, voltou com ideias, leu o livro sobre IA, conversou, pegou uma mentoria. Pô, e o cara tá bem preparado para fazer o planejamento 2025. Um dos pilares estratégicos do horizonte de inovação dele é a inteligência artificial. Ele aprendeu alguns casos de uso, né? Ele sabe que ele pode automatizar o back-office, ele sabe que ele pode começar a usar para poder fazer a criação de alguns conteúdos e tudo mais, e ele volta com essas diretrizes. O porquê dele, muito provavelmente, vem no desdobramento de rentabilidade da companhia, redução de custos, reposicionamento para algumas companhias que estão em alguns setores. Então, assim, o porquê dele, inclusive, não tem nada a ver com a tecnologia, né? Acho que é uma discussão que acaba Exatamente. acontecendo a nível de diretoria, de liderança, de board para empresas maiores e tudo mais. O porquê começa ali.
Só que na camada onde começa a desdobrar a OKR, ou seja lá qual for a metodologia, já não. O porquê já fica um pouco. Não distorcido, mas fica um pouco encoberto. E isso já chega do tipo assim: precisamos a IA. Uhum. Um problema que talvez fosse: precisamos aumentar a rentabilidade da companhia, precisamos aumentar a margem de lucro da companhia para 2026. Isso no primeiro desdobramento, talvez chega como: precisamos a IA. No segundo desdobramento. Cara, já chega no projeto, tipo assim, precisamos fazer um chatbot. E aí, quando o time entra pra execução, quando tá na mão do dev mesmo, cara, chega num nível do tipo assim, cara, precisamos utilizar sei lá, o ChatGPT 5. Já chega num nível tão mais específico que não é nem um chatbot. É tipo assim, precisamos colocar essa ferramenta pra rodar no dia 25 de janeiro. É, tipo, chega desse jeito, assim. O porquê, cara, já foi pela janela há muito tempo, assim, muito tempo. E o que você falou é muito chave. As companhias não estão estruturadas antes da tecnologia. Não existe estrutura nas companhias que permita a informação chegar até o time que executa, assim. Então, tantas camadas, do ponto de vista organizacional mesmo, de governança, que essa comunicação não acontece. É só os caras se conversarem, mas não é bem assim, né? Sim. E o telefone sem fio, ele acontece, obviamente, principalmente em empresa grande, mas isso nem é o que mais me incomoda. O que mais me incomoda é as pessoas não falarem o que elas querem, tá ligado? Tipo, porque o cara quer AI. Aí o cara do meio entende, não, acho que ele quer. Aí fica um joguinho de um tentando criar uma surpresa pro outro, porque ele quer realmente, não, olha aqui Ele como quer eu fiz inovar, um né? bom trabalho, olha como eu inovei. Se o cara simplesmente falasse, cara, assim, ó, o projeto é esse, o KPI que a gente quer mexer é margem, a gente precisa melhorar a margem, mas como tá todo mundo falando de AI e eu quero dar uma mensagem pro mercado que a gente usa AI, Cara, seria só que muito AI em mais qualquer saudável. coisa aí, não importa se esse negócio é AI de verdade, realmente. Mas só bota um pouquinho de AI pra eu poder dizer que a gente tá usando AI, mas o problema mesmo é a margem. Tem que Mas o cara resolver não a quer margem. falar, o cara não quer. Não, porque Ele o não cara quer o reconhece. misterioso. Não, a Ele não gente. reconhece. Ele fala que ele Ah, quer inovar e não sei o quê, quando na verdade ele tem um problema de margem e ele tem um requisito que tá chumbado, que e tá não tem cravado. problema, cara. Tu quer usar AI, usa. A gente quer ser inovador, transformação digital, beleza. Só vamos falar do problema real. Existe, é uma empresa. A empresa tem que ganhar Tem dinheiro. que ganhar dinheiro, tem que dar lucro. O projeto de tecnologia tem que ser para gerar dinheiro para a empresa, não é Sim. só para dizer que tá usando. Aí tu é P&D, aí sei lá, vai fazer outra Sim, coisa. sim. Não, e para deixar claro, existe um papel de posicionamento de marca que afeta principalmente empresas. Tem um fator não racional, não objetivo e tudo mais de comportamento do mercado, principalmente para empresa listada na bolsa. Sim. Se o ano é 2025 e realmente você é um executivo, você não tem a iniciativa de IA, você tem uma percepção ruim de quem faz análise. Aí não vou entrar no mérito de que acho que essa especulação é bastante problemática, não, mas é assim que o mercado funciona, né? Então, se você está disposto a jogar o jogo como executivo, cara, se eventualmente você precisa falar que você está fazendo IA, eu tendo a acreditar que é melhor você ser transparente com o teu time, se organizar É. para isso e dar real, né? Mas e eu como pessoa de tech ali que tá implementando tech para esses executivos, o que eu costumo perguntar é, cara, e aí acho que é uma postura Me que a fala gente aí, de né? O que tech que você tem que quer? mudar é, cara, tá, mas tipo, beleza. Qual é a tua meta? Tipo, o que tu precisa fazer? Pelo que esse projeto vai ser? Essa pergunta é tão simples, mas tipo, vale muito a pena usar o tempo inteiro. Pelo que esse projeto vai ser medido? Me diga a tua meta e eu te direi quem és. Cara, aí se a gente tem um pouquinho mais de intimidade, pergunta, tá, mas o teu bônus? Qual é o KPI que mexe? Porque no fim do dia, tipo, os caras. Isso é uma coisa que às vezes a galera não entende, fica a mística de essa empresa é inovadora ou não, a empresa quer isso. É uma Cara, entidade mística ali que existe, que é, precisa inovar, né? a empresa quer o que cada pessoa precisa ali na cadeia de decisão. Então não tem como tu passar uma super decisão se tu não respeitar o que cada pessoa na cadeia de decisão precisa resolver nesse trimestre ou semestre dela. Mas normalmente quando você vai traduzir essa entidade à empresa, isso existe de maneira objetiva nas pessoas num nível bem sênior. Eventualmente isso está manifestado no board, está manifestado na camada de comitês de diretoria, que são de onde vem essas diretrizes, né? Quando a galera fala a empresa precisa fazer não sei o quê, normalmente, cara, foi uma pessoa lá sentada numa mesa, numa reunião, que definiu um Sim. objetivo, e aí ele cascateou, e aí isso se perde bastante no caminho. Né?
E aí, como que tu vê, tipo, a gente de tech e pessoas de tech dentro dessas empresas que podem, o que que elas podem fazer pra melhorar o dia a dia delas? Porque no fim do dia, só quem sofre mesmo é o time de engenharia e produto, né? Porque fica, toda hora muda a prioridade, toda hora tu Sim. não entende por... Todo mundo já passou por um momento que tu olha pra o que tu tem que fazer e tu pensa, cara, isso aqui não tem o Não menor tem o menor sentido, sentido. mas pro cara acima de mim, isso é a coisa mais importante do mundo pra ele. Tipo, como se posicionar pra gente conseguir ir quebrando essas barreiras, assim. Vamos lá, tem alguns fatores, acho que o primeiro deles, e muito importante, mas isso aqui é de longo prazo. As pessoas de tecnologia estão com cada vez mais abertura para se tornar esses líderes tomadores de decisão. Então, se você é uma pessoa que tem um viés técnico, mas, cara, se dispõe a aprender um pouco sobre o mercado, sobre onde você está, desenvolver uma boa comunicação, você vai ter muito mais oportunidade. Hoje é um momento muito mais propício a uma pessoa que vem da carreira técnica, que foi dev, pessoa de produto, designer e tudo mais, chegar no nível de diretoria. Antigamente, isso era muito do viés de negócio. Era muito comum você ver até uma estrutura, tipo assim, até um CIO, que é uma pessoa que veio de uma estrutura de finanças, que veio de uma área de negócio, assumir e aí você olha, cara, por que a TI reporta para um cara que vem do financeiro? Porque a Uhum. TI era percebida como custo, né? Sempre foi percebido como custo, não como investimento para dar retorno. Então, em corporações mais tradicionais, isso era muito comum. Cada vez mais você está vendo o pessoal que vem da tecnologia ocupar espaço como líderes de RH. Eu vi isso, Sim. que acho que é super interessante, faz muito sentido. Se a empresa de tecnologia, a maior parte dos profissionais são de tecnologia, ter uma pessoa que vem desse background de assumir como um líder estratégico de pessoas faz sentido. Eventualmente subirem numa cadeira de CTO, CIO para virar CEOs. Então, primeiro que essa trilha ela é muito mais possível. Então, para pessoas que têm esse interesse, no médio e longo prazo, a gente vai ter líderes um pouco mais educados no contexto de ter conhecimento técnico para poder liderar companhias de tecnologia. Então, eu já fico animado com isso, né? Que pelo menos a pessoa tem um background ali que permite ela tomar melhores decisões. O segundo aspecto, para quem tá no dia a dia hoje, aí eu vou ser cortoplacista aqui e dizer, cara, meu chefe tá me cobrando. Acho que tem uma corresponsabilidade de você tentar entender o negócio. Não tem como fugir Uhum. disso. Se você só abaixa a cabeça, fica cegas e fala, tá, eu vou executar sem ter um senso crítico, na próxima janela de oportunidade, quando ele trouxer o assunto, você também não vai ter conhecimento nenhum para poder discutir. Então, acho que as pessoas estão abertas a ouvir as conversas, você vai ter a oportunidade de se posicionar como especialista, mas você tem que saber do assunto, né? A gente lida muito, e eu já vi isso ao longo da minha carreira, e acho que ainda acontece muito, o dev de falar, tô só fazendo o meu aqui. Cara, eu já tive a experiência de trabalhar com um desenvolvedor uma vez, que quando a gente pediu ele para aprender um pouco sobre o negócio, ele literalmente veio pra mim e falou assim, cara, mas o fulano vai morrer amanhã? E eu fiquei sem entender quando ele falou, né? Depois eu, cara, fiquei com isso na cabeça. Por que ele perguntou se o fulano ia morrer? Aí depois eu cheguei para conversar com ele e falou, o fulano vai morrer, ele não pode fazer o trabalho dele amanhã, que eu tenho que aprender também. O cara tava com a cabeça de que o papel dele era só codar lá e que ele não tinha a aprender sobre o negócio, que aquilo lá não fazia sentido, que era a responsabilidade do outro fulaninho lá da cadeira de negócio. Então, naturalmente, esse cara ia ser sempre um executor, né? Então, se a gente quer participar para que as decisões sejam menos malucas, que elas façam um pouco mais de sentido, né? A gente tem que ter um nível de conhecimento que nos permite ter essa discussão. Se Sim. você passa a ser propositivo, eventualmente você vai tomar top-down. Top-down não vai deixar de existir, né? Decisões que vêm cascateadas e simplesmente você tem que entrar e executar, vão sempre existir. Mas se você tem conhecimento do negócio, você vai pelo menos ter boas hipóteses do porquê e eventualmente até criar abertura com a tua liderança para perguntar o porquê, que é um pouco do que a gente faz. Como a gente tá um pouco mais de fora, normalmente a gente tem essa abertura, né? De falar, cara, eu não tô dentro da tua companhia e deixa eu ajudar a resolver o teu problema. Me Uhum. conta qual que é o teu problema. Talvez de dentro da empresa, quem tá dentro da empresa vai ter um pouco mais de dificuldade, mas acho que a abordagem não é muito diferente, né? É criar propriedade, que essa é outra coisa que a gente faz bastante, né? Não é que a gente tá falando da nossa cabeça, assim, a gente executou algumas centenas de projetos de tecnologia e a gente tem a capacidade de trazer essa bagagem de conhecimento. Por isso que a gente desafia o que a gente enxerga dentro dos clientes. Se dentro da tua companhia você consegue começar a fazer isso também, dada a tua experiência e aprendendo sobre o contexto de negócio, acho que você vai ter um pouco mais de abertura. Talvez você não vai resolver hoje, mas para 2026, Sim, quando sim. entrar um projeto novo, você tem um pouco mais de ferramenta para poder questionar. Sim. E eu gosto de falar, tipo, primeiro entrega, depois pede, né? É isso Porque, aí. tipo, quanto Cara, não adianta o mais. cara chegar e querer sentar na janela também, né? Me ajuda aí. Tipo, quanto mais tu for te conectando com a pessoa de negócio,
através de tu entregar coisas que geram valor para ele, mais espaço tu vai tendo para tomada de decisão. Porque começa que essa divisão entre negócio e tecnologia já é estranha, porque Negócios tecnológicos que têm a pessoas decisão é separadas, da né? empresa, né? Tipo, como fazer essa empresa evoluir. Então, o negócio ali, na verdade, ele representa comercialmente como essa empresa vai ir para o mercado, Sim. e tech é quem está construindo a estrutura. Então, na verdade, o protagonismo ainda é de tech, porque é a tech que vai viabilizar que esse negócio aconteça, e a pessoa de negócio é alguém com muito conhecimento Sim. de como modela essa empresa, como que ela vence. Então, é um trabalho muito em conjunto realmente que deveria acontecer. E quando a gente começa a entregar e começa a entender de negócio, a discussão fica muito mais justa. Porque se eu quiser falar só de tech e a pessoa só de negócio, a gente não. A discussão não chega em nada, né? E o que eu gostaria de ver cada vez mais é tecnologia tomando mais decisão e propondo Sim. mais coisa. E eu gosto muito de um exemplo que a gente tem, porque no fim, aqueles exemplos que eu dei de retrabalho, o time não entrega, essas coisas, é sempre a pessoa de negócio que fala isso porque ela não consegue atingir os objetivos de negócio. Não é uma discussão sobre produto, é uma discussão sobre resultado da empresa. Sim. Que a empresa não dá resultado porque o cliente está me cobrando tal funcionalidade e eu não tenho. A empresa não dá resultado porque o sistema quebra. São coisas que parece que é um problema de tech, mas é um problema da empresa. Sim. E eu gosto de um exemplo que a gente tem, que é bem característico, assim, que é em um lançamento de um produto de mercado financeiro que a gente fez, a assinatura, tinha uma esteira de crédito e a assinatura, a gente tinha pouco tempo para lançar esse produto e a gente estava bem integrado já com o cliente, ele estava confiando nas nossas decisões e a assinatura do contrato ela não acontecia automatizada, sei lá, se era DocSign ou ClickSign, não lembro qual que era exatamente, mas, tipo, esse é um tipo de coisa que é fácil de fazer automatizando. Tecnicamente não é complexo, mas a gente entendeu naquele momento que ia tomar o tempo que poderia ser investido em alguma outra funcionalidade que era mais importante para a esteira do cliente. E essa discussão, eu consigo imaginar ela com outros casos que o cliente jamais aceitaria isso. Tem que ser automático. Tem que ser automatizado. Só que eu lembro que a discussão que a gente teve foi, cara, o processo mais importante é o processo da pessoa entender que crédito que ela quer tomar, a gente validar, fazer um background check dela, entender essa esteira, até o contrato O ela ser mais importante do crédito automatizada. era ter um bom crédito. Isso é importante. Assinar o contrato. Se a gente deixar o contrato pronto e tu subir no ClickSign e mandar esse link pra ele por poucas semanas, a gente já Isso. vai chegar nisso. Vai funcionar melhor. E aí o cliente topou e foi pra frente. Pra mim, esse é a maior integração possível que Sim. pode ter entre tech e negócio, tá ligado? Cara, e era literalmente uma discussão de trade-offs, porque não é uma coisa que a gente ia viver pra vida inteira. Era um débito técnico conhecido, e aí, assim como todo débito técnico, você, cara, esse é o lado bom, isso aqui que a gente vai deixar pendente, vamos tomar essa decisão. É um trade-off. Eu posso fazer isso e subir a esteira de crédito hoje, e a gente vai subir com a assinatura manual, ou eu posso subir em 5, 10 dias úteis, e aí vai subir automatizada. Cara, 5, 10 dias de faturamento da esteira de crédito é quanto? Isso. E vários clientes com quem a gente já lidou ao longo do tempo iam falar, cara, tem que ser automatizado, sobe lá na frente. E eu acho que eu gosto muito do contexto desse cliente, porque eles passaram por toda a nossa esteira de serviços e eles confiam bastante na gente para produzir tecnologia. E eles entendem que eles conseguem trazer também o contexto de negócio para que a gente aprenda mais o negócio, para a gente ser propositivo no que a gente está falando. Dali para frente, várias das outras decisões que eles tomaram, eles já confiavam que a gente ia trazer os cenários e os trade-offs já mapeados para eles poderem tomar a decisão em cima desses cenários. Eles não necessariamente iam ter que explicar para a gente qual que seria o impacto na esteira de crédito e tudo mais, porque a gente também se posicionou para aprender sobre o negócio do cliente e formar essa dupla, assim. Essa é a discussão boa de se ter, sabe? Cara, quais são os trade-offs, qual que é o tempo, como é que a gente toma essa decisão conjunta, assim. O líder de negócio, né, e se é um negócio tecnológico, ele é um líder de tecnologia, acho que só para deixar claro um pouco da integração que você falou, quando ele entende essa nuance, cara, o potencial é absurdo, assim. E não é à toa que esse cliente lá cresceu 3 a 5 vezes aí no período que a gente vem acompanhando eles, né? Sim, sim. E o mais interessante dessa história é que, se for linkar com o que a gente falou do estudo no início, o que é o sucesso de um projeto,
esse projeto não teve todo o escopo entregue. Porque a gente foi não, o escopo inicial, né? Porque a gente foi priorizando outras coisas, foi Sim. entendendo tudo mais. Então, o sucesso é muito relativo. O sucesso tá muito mais relacionado ao que vem do estudo da McKinsey de, tipo, essa liderança adequada, a clareza no processo, Sim. porque o objetivo é resolver o problema de negócio. O objetivo não é construir, tipo, 6 features. Exatamente. Quando a gente entendeu que as funcionalidades eram um meio e eventualmente algumas delas iam fazer mais ou menos sentido de acordo com o momento do mercado, inclusive, porque o mercado de crédito, sendo um mercado muito regulado, tem que ficar muito atento ao que está acontecendo também. Uhum. Então, o que você mapeou, cara, no roadmap, no início do ano, né, e volta naquela máxima ali de o mais importante é construir as coisas, é a capacidade de reação à mudança do que construir as coisas que estavam escritas no papel lá atrás, né, porque essas Exato. coisas ao longo do tempo podem perder sentido. Aí, o sentimento que fica no time também é muito importante, assim, porque o sentimento tanto das pessoas de negócio quanto do time não é que tava faltando funcionalidade, é que a gente fez o que precisava. Isso, O cliente não ficou com um sentimento, tipo, eu queria ter isso. Ele ficou, cara, não, a gente decidiu fazer assim porque vai ser mais fácil fazer operacionalmente na mão. Eu gosto muito desse case. Acho que ele conta bastante como deveriam ser tocados os produtos. Produtos e projetos de tecnologia, sem Aham. sombra de dúvida, assim, nessa coparticipação, nessa colaboração, onde as duas áreas entendem o respectivo papel, mas também estão dispostas a ir um passo além para poder entender como é que a tecnologia funciona e para entender como o negócio funciona e aí tomarem decisões conjuntas, sem dúvida. Exatamente. E esse foi mais um episódio do Tech Solvers Podcast. Não esquece, hein? Tem que te inscrever aqui no canal. Se teu browser tiver em inglês, vai ser subscribe. E aí eu vou ver com outro idioma agora. Se for em espanhol, inscrever-se. A gente está trabalhando em internacionalização aí forte, né? Agora começando pelo YouTube. Não esquece de clicar no sininho também. Seguir a Nave 9 no Instagram, @nave9tech. Me seguir no Instagram, Matheus Dannenberg. E seguir o André também. No Instagram eu sou andrenunes.tech, mas acompanhe também a gente no LinkedIn, Nave9 e André Nunes. Valeu.